Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nessa madrugada 13/9/2025, sábado, mês de setembro. Vamos começar o culto nessa madrugada, meia-noite e 12, em Ezequiel capítulo 14. O castigo dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão de seus ídolos. Mais uma vez, a palavra da lei, que isso aqui não é Bíblia não mesmo, isso aqui é a palavra da lei. O nome é Jeová, tá vendo? Assim diz o Senhor Jeová. Eu já falei e volto a falar. Não é porque está escrito aqui que é o nome Jeová, não é isso. É porque eu tenho experiência em oração, em jejum e de ministério e de igreja há muito tempo, que vocês não têm experiência nenhuma. Vocês estão assistindo, vocês não têm experiência nenhuma. Entendeu? Por isso que vocês vão para o inferno, para o lago de fogo, por não conhecer a palavra, estudar a palavra, examinar a palavra. E vir à igreja também e dizimar e ofertar. Vamos lá. Vamos aqui. Portanto, fala com eles e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor Jeová, vindo ele, lhe responderei, conforme a multidão dos seus ídolos. Tá vendo, meus irmãos, meus irmãos? Por isso que aqui não adoro nenhuma imagem de escultura e nem ídolos. Para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir seus ídolos. É como no dia de hoje. Vocês pensam que todos estão seguindo Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, meus irmãos? Eles nem sabem que o nome do Criador é Jeová, eles nem sabem que o nome de Jesus, eles nem sabem o nome do Espírito Santo. Eles não sabem nem obedecer a palavra, nem o Evangelho. Não sabem nem louvar, nem cantar, não sabem o que é o louvor verdadeiro. Não sabem o que é línguas estranhas, não sabem o que é dar glória, dar aleluia, glorificar, exaltar. Sabe de nada, não. Esse povo já está condenado para o lago de fogo, entendeu? Não estou falando só do Brasil, é o mundo inteiro, a metade já está condenado. Igual está escrito já. Tá vendo? Ó? Presta bem atenção, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga nos teus cérebros, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Enquanto isso não mudar o coração, jamais vai ver a mudança verdadeira que é o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm para suas vidas. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Tá vendo? É como diz hoje, quantos estão seguindo seus ídolos? Por isso que essa igreja quer ser separada. Por que essa igreja quer ser separada? Por causa disso. Continuando. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová. Mais uma vez, ó. Convertei-vos e deixai vossos ídolos, ó. Abandonar a imagem de escultura, abandonar o pecado, que o pecado também é ídolo, abandonar todo tipo de ídolo. E desviai o rosto de todas as vossas abominações. Como no dia de hoje, tantas pessoas fazendo abominações. É gente demais. Continuando, porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros, que peregrina em Israel, que se alienar de mim, levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier o profeta para me consultar por meio dele, e a esse eu, o Senhor Jeová, responderei por mim mesmo, e porei meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, estenderei minha mão contra ele, destruirei e destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel. E levarão sua maldade como a maldade do que? Pergunta, será a maldade do profeta para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Jeová, diz o Senhor Jeová. Tá vendo, meus irmãos? Mais uma vez confirmando que o nome é Jeová. Ó, e eu serei o seu Jeová, diz o Senhor Jeová. O próprio Criador falando, que é o Criador, é o Pai.
E esse é o nome do meu Criador. O nome do meu Criador é esse aqui. O nome do meu Pai eterno é esse aqui. É esse aqui. O verdadeiro Jeová que fez o aniversário acontecer, que fez que bolo maravilhoso e lindo acontecer, o melhor bolo gostoso, o melhor bolo do mundo e melhor festa do mundo que fez acontecer foi esse nome aqui. Não é outro nome, não. Aqui não adoro falsos deuses que vocês adoram do outro lado aí, não. Vamos continuar. A justiça dos castigos de Jeová. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente será se rebelando, então estenderei minha mão contra ela e tornarei estável. O sustento do pão enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, e eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Está vendo como é que o pecado no dia do futuro hoje está tão grande? Naquela época já estava complicada as coisas e hoje está bem pior. Presta atenção no versículo 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, o próprio Criador falando, ó, que Noé existiu, Daniel existiu e Jó existiu. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E Noé, Daniel e Jó continuam existindo, porque quem vai para a eternidade nunca morre, né? Agora estão no corpo de glória. Se eu fizer passar pela terra nocivas a limaria, e elas assolarem, que fica assolada, e ninguém passa a passar por ela, por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. O Senhor trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: a espada passa pela terra, e o arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhos livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, viveu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria suas próprias almas pela sua justiça. A alma existe? Claro, nossas almas existem. Nós somos 2, eu já falei para vocês que nós somos 2, nós não somos um. A alma existe? Claro, existe. Nós somos duas pessoas, nós somos 2 gêmeos, nós somos 2 clones. Corpo físico e o corpo da alma, que é igual ao do corpo físico. Não tem diferença nenhuma. A alma do corpo não tem diferença nenhuma. A mesma cor do corpo físico, a alma é a mesma cor do corpo físico. E a cor do corpo físico é a mesma cor da corpo da alma. Então, meus irmãos, aqui já dá para entender. O que eu já falei para vocês que Jeová não olha a quantidade nem milhares de pessoas. Porque não vai ser salvo. Acha que milhares de pessoas vão ser salvas? Não vai, porque não quer se arrepender. Não quer se arrepender, não quer mudar de vida. Eles não querem mudar o coração. Eles continuam seguindo seus próprios pensamentos. Não pensamento de Jeová, não pensamento de Jesus, não pensamento do Espírito Santo, não pensamento do pastor Simão Santo, não pensamento dos dízimos das ofertas, não pensamento das igrejas. Eles não querem seguir isso. Eles querem seguir seus próprios destinos. E o destino deles, vocês já sabem o que vai acontecer. O que aconteceu com esse povo aqui, né? É inferno, lago de fogo, peste, doença e praga. Que já está vindo para essas pessoas aí. 21. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas, a limaria e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora. Assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós e vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficarei consolado do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando vide o seu caminho, os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Tá vendo, meus irmãos? Não deixe que o falso profeta engane vocês, falando que o nome do Criador é outro nome. Não, o nome verdadeiro é esse aqui, tá? O real e o original, tá? Porque a maioria das igrejas falsas já está tudo vendido para o inferno e para o lago de fogo. Então saia fora dessas igrejas já. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos
por este culto nessa madrugada. Abençoa somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, os que estão nos 6 Facebook, WhatsApp. Abençoa somente esses também que são dizimistas e ofertantes. Essa é minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga, que são dizimistas e ofertantes dessa obra. Abençoa somente esses, porque esses merecem todas as bênçãos, todas as vitórias, todas as conquistas em tudo. Amém e amém. E o castigo, meus irmãos e irmãs, é só para aqueles que desobedecem a palavra. Vocês que estão obedecendo a voz do pastor Simão Santos, para ficar tranquilo que as portas se abrirão. Vocês que são dizimistas e ofertantes também, pode ficar tranquilo. O castigo é só para aqueles que desobedecem a palavra e não andam de acordo com a palavra. Amém?